Nicolas Lopes. Eu sou estudante de artes cênicas na Universidade do Estado de Santa Catarina. Faço parte do coletivo Mosca, que é um coletivo de artes que atua aqui em Florianópolis e também no estado de Santa Catarina. E sou proponente do projeto Yucali, a Ilha da Magia, uma peça radiofônica que nós estamos nesse processo de experimentação artística no momento, pela Lei Aldir Blanc. E vim falar um pouco sobre o processo da dramaturgia, de escrita e estruturação da dramaturgia dessa obra. Bom, no que tange a dramaturgia, esse processo de escrita, na verdade, começou antes da pandemia, da Covid-19, onde, através de um grupo de pesquisas de iniciação científica da Universidade do Estado, eu comecei a investigar alguns procedimentos relacionados às estruturas dramatúrgicas do Bertolt Brecht, que é um dramaturgo alemão, que elaborou um conceito de peça didática. E, a partir dessas peças didáticas, eu comecei a tentar ter algumas ideias sobre como eu poderia escrever uma peça necessariamente lúdica e que fosse também necessariamente política, né? E dali em diante, junto com o coletivo Mosca, onde eu pratico, onde eu elaboro a maior parte das minhas pesquisas em coletivo, a gente começou a procurar quais eram os fatores mais emergentes dos quais nós gostaríamos de estar falando, e por isso a necessidade de escrever uma peça. A partir daí, começaram a surgir muitas contradições no que se diz respeito à metodologia, à escrita. Com a ocorrência da pandemia, algumas alterações foram acontecendo também no sentido metodológico. A primeira delas é em relação à linguagem, porque a gente pode falar de dramaturgia a partir da perspectiva da literatura, como a gente pode falar a partir da perspectiva do drama. Porém, todas essas formas tangenciam para um ponto final, que é a cena, né? A cena como ato de convívio, né? Como ato de presença. Já a pandemia nos colocou numa outra situação, que é a não presença, que é o mundo virtual. E aí a gente teve que lidar com esse espectro tecnovivial, um espectro onde as ações e as produções artísticas fossem realizadas dentro desse universo sem a presença, e começamos a nos perguntar como essa peça se encaixaria dentro desse universo, né? Por qual linguagem, por qual forma, por qual metodologia nós poderíamos continuar as nossas investigações, tanto estéticas quanto políticas, filosóficas, metodológicas. E, a partir disso, foi quando nos surgiu a linguagem radiofônica, que não necessariamente é uma nova linguagem para o teatro, ela já é uma linguagem um tanto antiga, que remete às antigas novelas de rádio, né, as radionovelas, e também, especificamente, as peças didáticas escritas para rádio, que é onde eu apoio boa parte da pesquisa dessa dramaturgia, que é Yucali, né? Por que Yucali, a Ilha da Magia? Por que Yucali, a Ilha da Magia? Bom, tem dois momentos aí. Um deles vai entrar a partir da questão da música, né? Yucali é uma música de um compositor chamado Kurt Weill, que é um compositor alemão, que ele escrevia e compunha suas músicas, muitas delas para as peças do Bertolt Brecht também, e essa música, ele faz a maioria das músicas desse compositor, ele brinca com a ideia de contradição lúdica. E nessa música ele conta a história de uma ilha. E ele conta que essa ilha é uma ilha mágica, uma ilha onde existe igualdade, onde existe paz e onde todas as pessoas do mundo podem realizar todos os desejos dela. Só que, conforme a música vai aumentando, né, vai chegando perto do fim, ele vai revelando que essa ilha não existe, que ela é uma loucura, que ela, na verdade, é uma abstração da cabeça das pessoas, que esse lugar ele não pode existir. E aí isso foi uma inspiração para chegar onde a gente está, que ter escrito essa dramaturgia falar sobre também da onde a gente vive, né, falar dos nossos problemas locais, que é Florianópolis, que é uma ilha localizada no sul do Brasil, a ilha de Santa Catarina, né? E que comumente assim, ela é chamada de Ilha da Magia. Então a gente já fez essa brincadeira entre a música e o lugar que a gente vive.
E aí a peça em si, a gente divide ela em um prólogo, 4 episódios, onde cada uma dessas partes é guiada por um tema principal, né? O primeiro episódio vai falar do amor, depois pobreza, o terceiro trabalho e por último desilusão, e a partir desses temas a gente vai criando essa brincadeira lúdica entre o que acontece no campo dos personagens, no campo do que está sendo contado no mundo da fantasia e o local que a gente vive, né? Por exemplo, a questão da construção da ponte, a questão de estar localizado numa ilha, quais são os problemas sociais atuais que implicam estar vivendo aqui, né? Enfim, várias coisas que vão aparecendo nesses episódios que nos remetem a essa ilha da magia. Tu estavas falando um pouco, né, dos gêneros dramáticos, da questão épica, da inspiração em Brecht, e como você amarra esse enredo dramatúrgico a partir de quais figuras, quais diálogos, como que funciona essa dramaturgia na perspectiva de pensar personagens e elementos que compõem a partir da música e das relações que você traz em relação ao contexto local? Bom, eu acho que, primeiramente, como lá a primeira referência são as peças didáticas, o Brecht já propõe a retomada de algumas características que são pré-dramas, né? Tipo, como a questão do épico, a questão da epopeia, que vai trazer a ideia do narrador, a questão também das peças trágicas, que vai trazer a ideia do coro, né? Que é uma voz coletiva, e retomar ela como uma metodologia que o Brecht vai chamar de distanciamento ou então de interrupção dessa cena dramática que é a que a gente conhece, né? Aquela peça com início, meio, aí um córtex, uma grande cena que vai eclodir todos os conflitos e vai terminar numa solução, e seja feliz para sempre ou não, mas termina em alguma solução. Aqui vem diferente. Então, o Kali ele vai trazer também essas características. Na peça, a gente vai trabalhar com a ideia de coro, onde a gente batiza, né, o coro dos desempregados. Aí a gente vai ter os trabalhadores afogados, que são esses personagens que se aproximam mais da ideia dramática de personagem, né? Vai ter o T1, T2, T3, que são 3 trabalhadores que vão em busca dessa ilha. E também tem a questão das músicas, que elas vão entrar também como uma espécie de interrupção, então a gente não pode também chamar Yukali de uma peça musical, mas eu diria mais que ela é uma peça musicada, ou mais para frente também a gente pode falar um pouco sobre a ideia de música de cena, né? Essas músicas elas não vão estender ou acompanhar a narrativa de maneira cronológica, mas sim interrompê-las, propondo uma reflexão a partir do que está sendo apresentado, e a metodologia de também trazer a rádio como locutora. Então, todas essas características, a gente pode dizer que elas são uma junção dessas linguagens, né, que no mundo ocidental a gente conhece como linguagens necessariamente hegemônicas, né, tipo a questão do drama e o pré-drama também, enquanto estrutura hegemônica na literatura, a gente traz para o teatro, mas com essa proposta mais brechtiana de fragmentar, juntar, costurar, sobrepor, trabalhar com muita sobreposição para que essa história seja contada de outra forma, né? Então, dando um exemplo disso, o coro dos desempregados, que é essa voz coletiva, ela praticamente nunca está falando do tempo presente. Então, também já tem essa brincadeira de entrelaçar quais os tempos em que essas figuras estão dialogando. Uma dialoga do futuro para o passado, outra dialoga do passado para o presente, do presente para o futuro, e assim a gente vai brincando com essas ramificações, com essas distorções. E eu acho muito interessante quando tu fala que a T2 é uma artista, né? Porque a dramaturgia em si ela não propõe essa estrutura de personagem dramático como a gente conhece, né? Ela vai colocar lá as trabalhadoras e o diálogo entre elas que vai elaborar alguma proposta de ação, né? De enredo, de contexto. E aí, quando tu fala isso, que você imaginou ela como uma artista, me vem muito essa ideia, né? De que você também é uma artista, você é uma atriz, e aí quais são as coisas, né, que perpassam da sua experiência para essa personagem, dessa personagem para a sua experiência, né? Por exemplo, o que é ser uma atriz em Florianópolis nos dias de hoje, né?
quais são as situações que nós temos que enfrentar nessa saga da busca pela sobrevivência. E isso vai criando uma relação de troca muito interessante entre o texto, a ação cênica, que no caso é vocal, no nosso caso agora, né? E a tua experiência como artista. Então, eu acho que isso é bastante potente no sentido do estudo, né? Do estudo do texto, do estudo da proposta, da linguagem, de como o mundo ficcional se relaciona com o nosso mundo real, né? Uma coisa, assim, nessa relação com o estudo do texto, foi bem desafiador, porque na prática cênica da presença e da atuação, como atriz, eu vou utilizando alguns procedimentos que me levam a pensar em lugares e a visualizar cenas possíveis na relação com essa personagem. Mas, em se tratando de uma linguagem radiofônica, foi muito mais complexo, porque além de estudar o texto como texto, era preciso pensar no texto como voz. E pensar que voz é essa, para quem ela fala, como ela fala e qual a perspectiva de quem está escutando, por se tratar de uma radiofonia. Então, não tem o suporte da visão, da cena, do jogo, das ações acontecendo, mas tem camadas vocais a serem exploradas. E aí, em outros momentos, a gente vai falar mais sobre isso, né? De todo um trabalho além da atuação, um trabalho vocal, musical, para dar sentido e gerar camadas de atuação vocal. Eles estão exaustos, não há o que comer, não há o que beber. Deus os afogou, Deus os afogou, Deus os afogou e não os levou. Meu nome é Fernando Caramori, eu sou estudante de licenciatura em música na UDESC e eu estou trabalhando como diretor musical e técnico de gravação e edição da peça radiofônica. A gente iniciou o processo, primeiramente de maneira virtual, e a primeira experimentação que a gente teve de gravação, efetivamente falando, foi na música Mar Alto, que é uma música que a gente trabalhou em coletivo. E eu gravei uma guia de violão, de voz, e aí encaminhei para o grupo e cada pessoa gravou do seu celular e me enviou a sua voz. E aí eu editei depois e a gente teve a primeira noção do que seria a música Mar Alto, que é a música que abre a peça radiofônica. E aí, a partir de um momento, a gente decidiu que a gente ia gravar o prólogo e então a gente começou a organizar uma espécie de estúdio itinerante, onde eu desmontava a minha sala, meu local de trabalho, minha casa, e levava para a casa dos outros integrantes do grupo para a gente começar a fazer essas gravações, mas num formato pensando como se fosse uma realidade de estúdio, né? Tentar tratar acusticamente o ambiente na medida do possível. E aí eu estava ali como técnico e a gente tinha um microfone e cada pessoa vinha e gravava a sua voz individualmente nesse microfone. O prólogo foi gravado assim. Com isso, cada pessoa gravando a sua voz individualmente ali no microfone, a gente tem uma característica sonora no prólogo que vai ser diferente do restante dos episódios da peça, né? Porque ocorreram mudanças no processo, né? A partir do momento que a gente foi aprovado na Lei Aldir Blanc, a gente mudou o processo de gravação. Bom, os integrantes do grupo já estavam todo mundo com 2 doses da vacina e aí a gente se sentiu mais tranquilo, um pouco mais seguro para começar a experimentar um formato diferente. Então, o episódio 3, que foi o episódio que a gente começou a gravar a peça, por conta de uma música, a música do episódio 3, foi a primeira música que a gente começou a trabalhar coletivamente depois que o Mar Alto já tinha sido gravado no prólogo. Então a gente achou melhor começar pelo episódio 3 por conta disso. E aí a gente começou a gravar as vozes juntos, né? Então tem cenas de coro
que tá todo mundo em volta de um microfone que está captando todas essas vozes ao redor. E aí a gente começou a observar um resultado sonoro diferente e que essas características vocais, né, que só são obtidas quando tem várias vozes juntas, cantando, falando, declamando, sendo captadas pelo mesmo microfone, elas começaram a aparecer ali. Então, essa realidade, como eu tinha mencionado, de estúdio, que aparece no prólogo, ela veio sendo modificada e veio ganhando um caráter, um aspecto cada vez mais de simulando um ambiente ao vivo, né? Porque quando a gente vai lá e grava a nossa voz em cima de uma base que a gente está escutando, a nossa interpretação, a nossa reação é diferente de quando a gente está interagindo entre 3 pessoas que têm o mesmo texto ou textos diferentes em volta de um microfone ali presencialmente naquele espaço. Então, a gente começou a se sentir instigado por isso e quando a gente estava terminando a gravação do episódio 3, a gente teve uma aparição e uma entrevista ao vivo na Rádio Campeche, no programa Mulheres de Programa. E ali a gente falou um pouco sobre a nossa peça e fizemos uma performance ao vivo de 2 músicas. Teve o lançamento da música Mar Alto também, que aconteceu ali na Rádio Campeche. E também fizemos uma performance de uma parte do texto e eu sonorizei ali de improviso e a gente gostou muito desse resultado. Então, a partir daí, a gente saiu provocado pela essa ideia da rádio e decidiu, então, simular o processo, né, Então, a partir dessa provocação que a gente sentiu ali na rádio, a gente decidiu mudar o nosso processo para simular esse ambiente radiofônico, né, essa maneira de se fazer uma peça radiofônica dentro de uma rádio, para obter essa característica sonora ainda na nossa peça radiofônica. Então, esse terceiro momento do processo é o que mais durou e é o que a gente gravou todos os episódios, que não o 3. E aí, nessa última parte do processo, quando a gente estava simulando o ambiente radiofônico, a gente obteve uma característica sonora diferente ainda. Porque, além daquele método de captação de todas as pessoas cantando em volta de um microfone, a gente começou a experimentar microfones individuais para vozes individuais. Então, no diálogo das trabalhadoras, T1, T2, T3, cada uma delas tinha um microfone, né? Não estava mais todo mundo em volta do mesmo microfone. E aí ficou um clima bem mais descontraído, parecia que eu me sentia mais dentro do ambiente teatral do que do ambiente de estúdio, né? Que tem a sua rigidez, que é intimidante, a gente está ali sozinho numa sala escutando de frente para o microfone até a gente se acostumar. E aí as coisas ficaram bem mais fluídas, eu acho que as atrizes conseguiram se soltar mais, explorar mais a voz, o corpo, e isso a gente ganhou muito com isso, sonoramente falando e em termos de interpretação. E quanto às músicas, a gente decidiu gravar daí todas as músicas, todo mundo cantando em volta do microfone, porque as músicas são cantadas por coros, e que isso também vai ter um resultado sonoro diferente lá do Mar Alto da primeira, que era cada voz individualmente cantando no microfone, né? Cada voz individualmente sendo cantada, eu tenho a possibilidade de editar cada voz e fazer o que eu quiser com ela, mandar ela para a esquerda, para a direita, para cima, para o fundo, dar a volta. Agora, quando está todo mundo cantando em volta do mesmo microfone, é aquele som que tem ali e a gente tem uma limitação em termos de técnica de edição que pode ser feito ali. Mas a gente gera uma característica sonora diferente, pensando que o radiofônico a gente tem apenas o som como estímulo sensorial. Oi, eu sou a Jerusa Bandeira, sou estudante de teatro na UDESC, sou atriz e uma das integrantes da Cia Mosca e faço parte desse processo que é a Yucali, na Ilha da Magia. Agora, Ingrid, atriz, se apresente pra gente. Eu sou Ingrid, também faço parte da Cia Mosca.
Também estou fazendo parte desse processo do Yukali, né, uma peça radiofônica. E é isso. Eu sou a Aline, pesquisadora, musicista, atriz, participante do coletivo Cia Mosca, desse processo de Yukali, peça radiofônica, e também estudante de licenciatura de artes cênicas, colegas dessas duas maravilhosas aqui. Blau. Então, a gente vai falar um pouco sobre os desafios em termos de atuação e uso da voz em um ambiente radiofônico, que também pode ser as diferenças que a gente encontrou durante esse processo, né? Que eu acho que isso a gente pode dividir de várias formas, né? Porque eu, particularmente, tenho muito a ver também com autoconfiança, né? Porque, diferente do teatro, onde você apresenta para alguém e você está vendo a pessoa, ali nesse processo a gente falava e tinha que se escutar, né? Se ouvir, isso é um processo bem, bem difícil, né? Que também tem a ver com... também tem a ver com o se escutar, né? Que também tem relação com o audiovisual, onde você tem que se ver. E isso, para cada um, funciona de um jeito diferente, né? Então, para mim, foi uma diferença bem gritante que eu percebi. Além da questão de que a pessoa só vai estar te escutando, né? Então, tudo que você tem para fazer é através da sua voz, né? No teatro, a gente, né, na frente das pessoas, a gente usa nossa expressão, o nosso corpo, a gente olha no olho da plateia, né? E ali não. Ali a pessoa vai ter que sentir tudo apenas te ouvindo, né? E pensar que ela pode estar fazendo várias outras coisas enquanto te escuta, né? Então, você tem que realmente botar muita energia no que você está fazendo, né? A gente também pode falar sobre a entonação, a projeção, que a gente geralmente fala muito alto. Eu aqui devo estar falando um pouco alto, mas lá com um microfone, né, você não. Você joga a tua voz de uma outra forma, né? Então, você preenche outros buracos, né? É uma pesquisa bem diferente, né, para mim. Que eu nunca tinha passado por esse tipo de processo, né? Certeza. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita timidez com câmera e microfone. Então, isso foi estranho, né? Causa um estranhamento ali, você tá com aquele negócio no seu rosto. E aí você tá cantando ali o coro em grupo, né? E aí, às vezes, você né, canta mais alto e aí você tem que rolar ali uma consciência de se afastar do equipamento, né? Bom, apesar de atuar nos bares como cantora, ter a relação com o público, para mim foi muito difícil entrar nesse processo e me relacionar com o microfone de um modo diferente. Em alguns momentos ele era um bichinho que eu queria correr dele, porque tanto em cena quanto no palco, na relação com o olhar do outro, a gente vai meio que projetando a voz e colocando intenções com esse olhar externo. E no processo da radiofonia, não tem ninguém ali. A gente tem que imaginar quem é esse interlocutor e temos um corpo que está escondido, mas que porta essa voz. Então, que estímulos corporais eram necessários atrás do microfone para alcançar certas vocalidades, projetar certas intenções. Muitas coisas para cuidar ao mesmo tempo. Volume, relação de vogais, às vezes, que a gente fala perto do microfone e aí volta e escuta o outro, né? Não é cantar sozinha, não é falar sozinha, é estar na relação coletiva. Então, como a gente buscava falar em momentos uníssono, mas onde cada voz se diferenciasse, cada intenção se diferenciasse. E aí eu me vi em muitos momentos assim gritando, tentando me afastar ao máximo do microfone, quando na verdade tinha que fazer algo pequeno, né? E como que eu me colocava como corpo-voz, né? Porque eu acho que esse é um desafio nosso também. Pensar, sim, o caminho vocal da pesquisa, mas pensar que essa voz faz parte de um corpo e que qualquer estímulo corporal modifica a expressão vocal. Meu nome é Amanda Andrade, eu faço parte do coletivo Cia Mosca, sou uma das atrizes dentro da peça Yukali e também sou editora do documentário, que é para mostrar o processo, esse processo que a gente fez da peça. Agora eu vou falar sobre você.
Eu sou a Sara Obist, eu atuo no Yucali e basicamente é isso. Trabalho como atriz dentro desse projeto, desde o seu início. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre é que, como a gente está acostumado a atuar para o teatro, a gente não está acostumado a ter um aparato tecnológico que possa funcionar para a nossa atuação juntamente, né? Então, a gente só tem a nossa atuação ali no palco e, claro, outros aparatos, mas a nossa voz é única e exclusivamente a nossa voz. Então, o costume de entender que certas coisas soam de certa forma enquanto você está fazendo elas, mas elas soam de maneira diferente na gravação e elas podem soar de maneira diferente a partir de uma edição. Então, entender que a sua voz não é somente a sua voz, mas ela vai ser utilizada como uma ferramenta para outra voz, né? Então, essa separação de essa é a minha atuação, mas ela não vai ser isso no seu processo final. Ela não vai soar dessa forma única e exclusivamente. Sim, porque vai ter um trabalho da edição, né? Uma outra camada de linguagem do editor dos áudios, né? Exato. E uma coisa que eu acho que diferencia já, tipo, bem específico, que é a projeção. Não acha? 100%, né? A gente tem o costume de falar para fora, para lá, e enquanto a gente tem um microfone, não necessariamente é necessário. E isso também causa novas camadas que podem ser muito interessantes de utilização da nossa voz, né? Porque a gente não precisa estar projetando para ser ouvido, então a gente pode utilizar uma escuta diferente. Não necessariamente ser ouvido, mas ser escutado, né? Como esse público vai escutar essa voz e entender ela. Sim, porque ela pode ser trabalhada, modificada, enfim, né? Vários mecanismos de possibilidades para transformar ela, né? De transformação. E acho que uma outra coisa bem técnica, assim, é também a questão de nervosismo, né? Porque é muito diferente a gente tá num palco com muita gente e aí a gente tem um gravador ou uma câmera que grava o backstage, assim, né? Os nossos bastidores. E a possibilidade da gente repetir, assim, isso diferencia. Então, a gente vai pensando de uma forma diferente nesse processo de atuação, né? Então, o que eu acho legal desse processo de experimentação artística é pensar que a gente escolheu um formato, né? E o que é esse formato? A peça radiofônica. Quando a gente fala peça radiofônica, várias ideias vêm à nossa mente, porque isso não é uma coisa nova, né? Óbvio que, por conta do contexto pandêmico, a gente foi tensionado a pensar de novo nesses formatos por conta de uma relação de tecnovívio. Mas ele já existia, né? E o formato que nós escolhemos especificamente, que vem lá das radionovelas, das peças didáticas, ganha outro panorama hoje em dia, que com o avanço tecnológico, a gente também tem outros aparatos. E em relação de dramaturgia, quando a gente pega uma peça de teatro, né, ou um texto dramático para trabalhar dentro desse formato, o radiofônico, um momento em que antes a gente estava pensando pela lógica de um estúdio de gravação, onde nós juntávamos o elenco, gravávamos individualmente a voz de cada um, e aí a gente passa a ter uma relação diferente a partir do momento em que nós entramos em contato com uma rádio de verdade, que foi o caso da Rádio Campeche, a rádio comunitária do Campeche. Isso faz com que a gente retome algumas questões, como, por exemplo, qual é a relação da obra com esse aparato? Por que nós escolhemos esse aparato, né? Estar na rádio significa o quê? Hoje em dia, onde a rádio se tornou praticamente um veículo de comunicação informativo, né? Ele já passa a ser outra coisa, né? Lá no princípio, onde a rádio teve seus anos de ouro ali, em que muitas peças foram encenadas a partir da rádio, ela tinha uma proposta de transmissão de conteúdo com o público a partir desses trabalhos artísticos, não só as peças radiofônicas, mas como os shows musicais, como as poesias cantadas, né?
Fala junto. Um, dois, três. Você falou música de cena? O que é música? Ruído é música? O que é o ruído? Sons musicais versus sons não musicais. Eu acho que aqui a gente tem uma relação muito profunda para além da relação técnica e do desejo de fazer uma experimentação artística, né? Porque como a gente propôs para esse projeto, essa experimentação artística trata-se da junção de pesquisas de alguns artistas, né? No caso dessa obra especificamente, eu, enquanto propositor dramatúrgico, e o Fernando, como diretor musical, encontro com esse coletivo que também tinham desejos em comuns, a gente veio para esse lugar de se perguntar o que é música de cena. Eu, particularmente, já tenho esse questionamento há algum tempo, porque eu comecei pela música. E a música sempre foi algo muito importante na minha vida. E o teatro sempre foi o lugar... Quer dizer, o teatro foi o primeiro lugar e o único lugar onde eu tive, pela primeira vez, a possibilidade de viver esses dois universos diferentes. Mas aqui, para a nossa experimentação, eu acho que o questionamento começa... Será que esses dois lugares estão separados? Será que eles são dicotômicos? Realmente, pensando também na história do teatro e na história da música, né? Eu acho que foi por aí que a gente começou a chegar nesse termo música de cena, né? Eu acho que foi por aí que a gente começou a conversar sobre, né, música de cena, né? Então, começaram a ter vários questionamentos, né? Eu, como venho também primeiramente da música, em determinada parte da minha vida eu cansei de tocar, entre aspas, né, música pela música, né? Apenas tá uma relação musical. E aí eu comecei a enxergar essas relações que a música propõe em outras áreas artísticas, né? O primeiro choque, né, entre aspas, o primeiro choque que eu tive foi no cinema. Perceber como que os sons mudam tudo em um filme, nas imagens, né? A relação sonora com a relação da imagem, né? E aí, a partir disso, eu comecei a olhar para outros lugares e encontrei no teatro uma paixão também, mas também um local como transformação da sonoridade, transformação do som, né? E aí, a primeira vez que eu tive contato com esse termo música de cena foi através de um livro. E a primeira vez que eu vi esse termo música de cena foi através do livro do Lívio Trachtenberg, que se chama Música de Cena. E ali foi a primeira referência que eu tive sobre essas relações que não só a música, mas as sonoridades existem, né, e estão junto com o teatro desde os primórdios, né? E aí eu comecei a ficar muito interessado por isso. E comecei a pesquisar mais sobre isso. E aí, aqui, falando exatamente desse processo, a gente discutia e continua discutindo, né, até hoje, muito sobre isso, sobre essas relações, né? Por exemplo, quando um artista, um músico, um musicista sobe no palco para fazer um show, ele está em cena, né? E o que difere esse estar em cena, esse fazer musical dele ali em cima de um palco, pode ser numa praça, ou num púlpito, ou num grande festival de rock, por exemplo. A pessoa está em cena, né? Mas qual que é essa diferença dessa cena dita musical para a cena dita teatral, para uma peça onde está todo mundo lá, numa caixa preta ou num palco italiano, vendo aquilo como uma peça de teatro, mas que ela está repleta de sonoridades, de músicas, né? Então, a gente sempre dialoga, discute por essa área, por esse viés, e sempre trazendo referências da música, referências do teatro, referências do cinema, referências das artes sonoras e de tudo que possa nos auxiliar para não apenas encontrar uma resposta, mas para a gente seguir pesquisando e experimentando. Experimentando, inclusive, os nossos desejos e propostas de usar, de trabalhar, de
de lidar com esse formato dentro das nossas propostas artísticas, porque eu acho que também tem a ver com isso. Eu costumo pensar, de uns anos para cá, que o teatro, enquanto... Daí eu vou me reservar o direito de falar linguagem, porque eu acredito que o teatro ele também é uma linguagem, mas justamente por conta disso que eu vou falar, eu tenho pensado que o teatro é o lugar onde todas essas formas se encontram. E o teatro não é um lugar apolíneo, é um lugar dionisíaco, para mim, pelo menos. Eu vejo muito mais o teatro no lugar de onde ele veio do que no que ele se transformou através do drama burguês, né, do naturalismo. Então, existe esse ritual de encontro entre as formas. É como se cada forma fosse um bode, fosse uma entidade que ali se mistura e cria aquela orgia de coisas. Então, eu acho que também está nesse lugar. Aí a questão é o que nós, enquanto grupo, enquanto artistas, pretendemos fazer com essa orgia, né? E aí, no caso, a gente vem para a peça radiofônica e vem para uma dramaturgia que começa a se referenciar através de uma dramaturgia épica, né? No caso do Bertolt Brecht. E a música ela já vem para a gente com algumas propostas. Falando assim da perspectiva dramatúrgica, eu sempre gostei muito das peças épicas justamente por conta do uso musical, do uso da música na cena, né? A música ela nunca teve aquele papel que supostamente a gente conhece de maneira mais generalizada, né? Quando entra no teatro, a música ela vai lá e ajuda a contar a história, como são as peças da Broadway, por exemplo. Não, a peça épica ela já vai propor outra situação. A música ela é quase um personagem, ela é quase um interruptor. Ela entra, quebra a cena, ora ela distancia a cena e ora ela espanta a cena. Porque a proposta da música não é ser um aparato para a cena, e sim fazer parte dela e mudar ela, transformar. Então, ela sempre está nesse lugar de tensão. E é nesse lugar onde a gente escolheu trabalhar também na nossa experimentação artística. Então, ali, quando a gente vai escolher um tema por episódio, né? Lá, o episódio 1, trabalho, 2, pobreza, 3, amor, 4, desilusão, a gente começa a pensar como que musicalmente esses temas poderiam nos auxiliar a criar musicalmente para também trabalhar com essa ideia de tensão, de distanciamento, de interrupção. Será que criar uma música para completar uma cena é suficiente para criar essas tensões, ou a gente tem que botar a música em relação com a cena? Eu acho que tem todo esse viés, né, que muitos grupos também já trabalham, principalmente aqui no Brasil. Nessa peça radiofônica, nesse nosso processo, depois do prólogo, que foi aquele primeiro momento que a gente gravou no formato mais de estúdio de gravação, eu apresentei para o grupo a ideia de a gente criar coletivamente tanto os arranjos das músicas quanto as composições, né? E aí, a partir dessa ideia, a gente começou a trabalhar entre o grupo questões técnicos e musicais, né? Questões técnicos musicais e através de dinâmicas funcionando como se fosse um processo de musicalização, né? Então, e aí a partir disso a gente também foi se apropriando mais das músicas, né, da linguagem musical, e foi criando as nossas músicas junto, né? Então, as letras, as melodias, né? Um vinha com uma ideia, outro vinha com outra ideia. Sim, eu achei muito interessante, assim, eu como atriz tive pouco contato com a teoria musical e com tocar instrumentos, assim, né? E todo esse processo que a gente foi pegando o instrumento, fomos sentindo como que era o instrumento e tocando nele sem nenhum julgamento, né, sem nenhum pré-julgamento, nos possibilitou ter um outro contato com a música, assim, né? Nos possibilitou nos desamarrar da nossa visão de música,
e foi muito pedagógico, assim, eu considero esse processo muito pedagógico por esse passo a passo, assim, né? Também uma coisa que eu achei muito interessante nesse processo foi que quando os atores e as atrizes elas estão em contato com um instrumento, por exemplo, algo que não é uma prática diária, uma familiaridade, né? Vocês conseguem explorar esse instrumento, como tu falou, sem julgamento, mas de uma maneira que um musicista que está ali na sua prática diária, sendo treinado por outras pessoas, que foram treinadas por pessoas que seguem esse padrão que vem sendo repetido há vários anos, não exploram o instrumento dessa maneira. Eu vou pegar o meu violão, eu vou estudar escala, eu vou estudar acordes, eu vou estudar arpejos, eu vou estudar ritmo, sei lá. Agora, quando uma atriz e um ator que não estão familiarizados com um pandeiro, por exemplo, pega o pandeiro, ele não vai ficar pensando em padrões rítmicos e tal, vai querer tocar, vai querer explorar aquelas sonoridades, e acho que isso resulta num resultado musical, sonoro, completamente diferente do que pessoas treinadas na música, né? Então, eu acho que o nosso processo colaborativo também partiu daí, dessa liberdade de exploração dos instrumentos, né? E da voz também, das melodias, e que isso leva para um caminho totalmente diferente que gera menos traumas do que um ensino conservatorial ou até mesmo acadêmico que repete os moldes do conservatório medieval, né, até os dias de hoje. Sim, sim. E foi muito legal, assim, pelo fato de que a gente estava nos instrumentos e depois a gente chegou nas músicas, no canto, e aí a gente já tem esse lado do teatro que é mais solto, assim, mais liberto. A gente conseguiu, cada um, estar junto ali para pensar na melodia. Então, muitas vezes a gente não tinha a melodia pronta, às vezes no dia da gravação a gente construía a melodia em conjunto, às vezes alguém dava uma opinião que aquilo podia ficar legal, ou quando a gente experimentava no aquecimento a voz, aparecia novas coisas, assim, né? E é justamente interessante a gente estar falando sobre o nosso processo aqui, como artistas, e ter esse documentário para a gente compartilhar com outros artistas e com toda a comunidade não artística também sobre as pesquisas que a gente fez, sobre lugares do processo que a gente encontrou que outras pessoas podem utilizar também, né? E utilizar e transformar isso, né, de acordo com a realidade do grupo, né, e com a realidade da proposta que querem executar. 10 minutos. Então, né, Amanda e Fernando, eu acho que justamente essa questão de estarmos pesquisando, de estarmos em um processo de experimentação artística, é aí onde se faz importante o subsídio, né, que esses editais proporcionam para o nosso trabalho, porque o interesse do artista brasileiro não é só apenas em produzir um produto para ser vendido, mas justamente para continuar pesquisando, para estar experimentando, porque só assim a gente consegue entrar de fato em contato com a comunidade e exercer o nosso direito de fruição artística. Então, receber para pesquisar é um direito. Então, por isso que acredito que esse edital vem muito a calhar nesse sentido, não só, esperamos que se estenda para outros parâmetros e não só para um parâmetro emergencial, apesar de que a cultura está num ambiente emergencial há muito tempo, mas que a gente continue tendo esse tipo de subsídio, né? A questão da vivência do coro, do canto e coro coletivo. Uma coisa interessante de pensar também é que a dramaturgia em si, ela propõe algumas ferramentas, algumas formas que já são de outras eras, de outros tempos da dramaturgia teatral. E, no caso das músicas, a gente não houve essa situação de a gente propor um estilo musical para se adentrar e aí produzir as músicas da peça. Foi o contrário, foi como, por dentro da peça, a gente acabava criando musicalmente
dentro daquele universo de possibilidades. E uma dessas possibilidades é o canto de coro, canto coral. E aí, depois, eu acho que o Fernando pode falar mais sobre esse conceito, porque eu não tenho tanta propriedade, mas quando eu falo canto coral, é da perspectiva do coro dramático, que tem a ver com essa forma onde um coletivo de vozes entra e propõe uma suspensão cênica. Então, aí a gente vai ter uma relação não só de canto, mas também, né, além da relação de canto que engloba afinação, ritmo, volume, relação com o microfone, mas também uma relação narrativa. Quando se coloca uma voz em coro, o que nós pretendemos com essa colocação? É propor uma cena que fale de uma voz que seja coletiva, que abranja várias vozes. É uma situação meramente estética, para a gente só ouvir como fica várias vozes em uníssono. É uma situação para que a gente consiga criar um personagem. Então, são questões que a gente foi se perguntando. Acredito que está muito nesse lugar, assim, de pensar como foi nossa relação com essa ideia de coro. E qual é a representação do coro dentro da dramaturgia de Ucália, a Ilha da Magia, né? Tem esse lugar. O coro cantado, que são as músicas, as 7 ou 8? 7 músicas. As 7 músicas dentro da peça, elas entram como um personagem. O texto propõe, né, o coro dos desempregados. Então, esse coro ele tem uma função narrativa, uma função uma função que é uma função de um personagem, não necessariamente do personagem dramático. Então, eu acho que ver isso enquanto música que foi o desafio, porque a gente já entendia qual era a função dessa forma. Qual é a função de um coro? Tipo, musicalmente falando, né? Tipo, eu nunca tinha experienciado nem mesmo cantar em microfone, né? Tipo, se perceber no microfone. E perceber o grupo, né? Tipo, perceber... Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente gravava ali, né? Ensaiando, a gente se escutava, né? E tá nesse lugar de dar uma intenção a um coro, todo mundo junto. E como cada um traz uma leitura sobre a mesma coisa, uma impostação de voz, assim, sobre a mesma coisa, né? Tentando encontrar esse local, assim, essa união das vozes, né? Nessa mesma intenção, mas cada um trazendo o seu toque, né? Dali de os trabalhadores, né? Que nós que somos. E não só... eu nunca tive essa percepção mesmo de escutar o que o outro está fazendo, sabe? Você está ali fazendo, tem um certo volume, tem também, muitas vezes, a gente ali repetindo, a gente começava a se exaltar muito e virava aquela coisa, e ao mesmo tempo voltar, parar, escutar e pensar em cada uma das vozes, né? Tipo, o volume, a afinação, o porquê dos volumes, né? O que uma voz acabou trazendo na experimentação, que trouxe aquela intenção de uma forma diferente, e aí a outra também, tipo, bem isso, assim. De novo, destruição. Eu vou fechar o olho. Nossa, foi forte agora. 3, 4. Chora o povo desempregado, de novo destruição. 3, 4. Chora o povo desempregado, de novo destruição. Chora o povo desempregado, de novo destruição. Chora o povo desempregado, de novo.